Y en el 3 tenéis el icono del femenino. ¿Por qué no se pudiera cambiar? ¿No? Si estoy explicando una cosa que me ocurrió, yo te digo una cosa que ocurrió primeiramente, outra em um segundo momento. Olá, Sanchos e Dulcineias! Hoje é dia 23 de abril, dia mundial do livro. Por ser essa data de morte de dois, tem outro autor também, mas especialmente dos dois autores mais importantes da literatura, tanto moderna quanto atual. Eles são totalmente paradigmáticos, especialmente na prosa. Além disso, acabam sendo o maior autor espanhol e o maior autor britânico da história. O romance e a tragédia não é mais a mesma depois deles, só que eles têm mais coisas em comum, além de serem inovadores para a modernidade, de criar novas formas literárias e de terem morrido na mesma data. E justamente esses paralelismos entre eles vão acabar me ajudando hoje, ou essa semana, dentro do período de tempo que eu tenho, a gravar esse vlog pra você e te sugerir uma média de 10 clássicos que você precisa ler pra ontem. Vamos falar de teatro primeiro, só que não é qualquer teatro. Ele se encontra exatamente nesse período entre o século XVII e o século XVIII, onde o teatro passa a ser extremamente extravagante, ganha várias inovações, embasado nesse conceito do grande teatro do mundo. Título esse de uma obra, um outro dramaturgo desse período, que é o Calderón de la Barca, que já apareceu aqui com um dos seus maiores clássicos, onde ele apresenta, através dessa metalinguagem, com a linguagem dramática, né, do teatro, uma metáfora para Deus cuidando, criando o mundo, gerindo, organizando o mundo, tal qual uma peça de teatro. E nesse período há muita metalinguagem, né? Tanto Hamlet quanto Quixote, por exemplo, nós temos a peça dentro da peça, caso a arte dentro de outra arte. Tanto o espanhol quanto o inglês são metalinguísticos e teatrais. O Shakespeare tem seus dramas, suas tragédias. O Cervantes vai escrever os entremeses. Só que mesmo no Cervantes, que não é teatral, nas suas novelas, nos seus poemas, né? Uma das características do Quixote é esse. Há uma teatralidade dentro da obra. E de certo modo, em alguma medida, comédia, drama, tragédia, teatro do Shakespeare também é um pouco prosaico. Há um quê narrativo, ou no caso é tornado depois pelos seus leitores posteriores. No final das contas, seja no teatro ou não, as obras desses dois autores, elas são maiores que a sua própria forma, apesar da forma aqui ser algo sim importante. E por falar em teatro e em barroco, na segunda-feira, às 11 horas, eu te espero aqui para nós lançarmos a próxima jornada de leitura conjunta do mês de maio. E não é sobre uma obra teatral, no entanto, é uma novela que ganhou diversas adaptações para o teatro. Se você é um pouco cabalístico, vai gostar de ver as coincidências que existem entre as vidas, não só a morte, de Cervantes e Shakespeare. Não que isso explique algo sobre as suas obras, sobre o seu estilo, algo do gênero, mas, querendo ou não, lança luz sobre o panorama geral, digamos assim, que ele se encontra. Shakespeare foi ator, dramaturgo, diretor e produtor, empresário ali do teatro, cobrador de impostos e era protestante. Enquanto que Cervantes foi soldado, ator e diretor dos entremeses, esteve preso em Argel, esteve preso também em Sevilha, foi noviço da Terceira Ordem como bom católico que era e também foi cobrador de impostos.
Essas atividades e circunstâncias das vidas deles faziam com que fossem dois homens que tivessem muito contato com as pessoas, que circulassem entre todo tipo de pessoas, desde autoridades a pessoas comuns, e amplia, de certo modo, seu conhecimento, sua sensibilidade para algumas questões, e também, querendo ou não, explica um pouquinho das suas visões de mundo. Antes do Quixote, mesmo com as novelas de cavalaria, com as novelas pícaras que estavam começando ali, a grande arte do momento daquele período era o teatro. Só que quando Shakespeare morre, o teatro já está meio desvalorizado ali na Inglaterra. Cervantes, por outro lado, alcançou sim prestígio em vida, mas nada como os grandes outros autores do seu período, seus companheiros ali, como Lope de Vega, Góngora, Quevedo, em relação ao teatro. Apesar de a necessidade da publicação da segunda parte do Quixote já nos indicar uma outra questão de valorização ou de amplitude e divulgação do trabalho do Cervantes. Georges Chartier, um historiador francês da Escola de Análise, investigou um pouco essas coincidências, essas relações entre Cervantes e Shakespeare, especialmente para buscar algo sobre essa hipótese de que um teria conhecido o outro ou teria lido algo do outro. Ele conseguiu entender que muito provavelmente Shakespeare ouvira sim sobre o Quixote, que lera pelo menos um episódio do Cardenio, teria até transformado em uma peça, como ele gostava de fazer, né? Pegar obras que já existiam, peças e textos e personagens já existiam, e fazer a sua versão, que acaba sendo maior do que as anteriores. Só que essa possível versão do Cardenio havia sido, não se encontra hoje, está perdida. Só que o Chartier diz o contrário sobre o Cervantes. Ele não vê hipóteses ou possibilidade de que o espanhol tenha lido ou conhecido ou ouvido algo sobre o barco. Esse vlog tá assim muito partido porque essa semana tá bem agoniada, tá bem louca, mas a gente vai fazendo assim partidinho mesmo pra não deixar de comemorar essa data especial e acabar conversando com vocês. Por supuesto, sí, mira, si yo tengo un verbo en infinitivo en la manera cruda de ir, voltando, filhos do império. Shakespeare viveu o reinado de 2 reis. Ele pegou o período de ouro, o período elizabetano, da Elizabeth I, e ele também vivenciou o império do James I, e são 2 reinados, 2 tipos de governo bem específicos, bem diferentes, porque James I ele era de origem escocesa, toda aquela questão da Mary Tudor, não é descendente porque a Elizabeth I não tem descendente direto, enquanto no primeiro era um reinado imperial para expansão, para domínio de todo mundo, o segundo já era um governo totalmente voltado para alterações internas, mudanças, disputas religiosas e nobiliárias. Isso fica bem refletido na sua obra, não necessariamente porque sua obra reflita sobre o governo, mas é uma mímese das angústias, vamos lá, era moderno, precisa de angústia para gerar, das angústias do seu tempo, né, daquele período, tanto angústias universais quanto do britânico ou do inglês daquela época. Como nós já falamos aqui várias vezes, do instinto de nacionalidade. Por mais que o Hamlet seja dinamarquês, que o Romeu e Julieta seja italiano, mas há um quê? Há um pensamento, há uma reflexão totalmente britânica, da forma de pensar inglês. O Machado de Assis vai deixar isso bem claro nesse texto que eu repito tantas vezes para vocês aqui, que é o instinto de nacionalidade. O instinto de nacionalidade, digamos, do período elizabetano, você vê muito claro no Hamlet e no Júlio César, por exemplo. Enquanto que o período do James I já está presente em Macbeth e no Rei Lear. As questões internas, traiu, não traiu, essas tensões por dentro do governo. Já nesse mesmo período, enquanto a Inglaterra tem poder, mas está nessa troca, nessas ebulições, a Espanha do Cervantes é a Espanha do Tratado de Tordesilhas, que conquistou a América, que está conquistando parte da Ásia, da África também, que expulsou os judeus e os árabes, ou os converteu, né, os deixou ficar ali se fossem convertidos à força. No final das contas, tentou criar para si uma identidade puramente cristã da União Ibérica, que é uma mescla de etnias, de culturas,
culturas, de formas de pensar, de várias tribos distintas, o que densifica as contradições, os conflitos evidentes. Esse não lugar que está muito claro, não só no sentimento barroco, mas no Don Quixote, que é uma obra escrita por um mouro com denúncias contra o Santo Ofício, feita por outros mouros, por judeus, por cristãos. Uma obra que tem tudo para ser muito bem quista pela Santa Inquisição, só que não. E além disso, tem um aspecto, talvez o mais importante de todos, para a gente não pode se associar a forma e conteúdo, mas o que destaca esses dois autores como díspares, como essenciais para os seus países, que é a inovação da linguagem. Tanto Shakespeare quanto Cervantes fazem com que o idioma do seu país chegue ao auge. Não à toa temos prêmios e instituições na Inglaterra e na Espanha que carregam os nomes desses autores. E todos os que vieram, de certa forma, acabam rendendo tributo a ele. É bem verdade que aí nós temos uma certa diferenciação. Enquanto o Shakespeare está mais preocupado no como contar do que necessariamente com o que contar, então a forma para ele é algo importante. Não à toa, to be nor to be, that's the question. Os monólogos do Hamlet e das demais tragédias deixam isso bem claro. Ele possui um barroco bem trabalhado, lapidado, expansivo. O Miguel de Cervantes, por sua vez, se preocupa mais com o que ele conta e não com o como. Não que a forma para ele não seja importante. É óbvio que é, até porque o pai do romance, digamos assim, do romance moderno, é o Miguel de Cervantes com Quixote. Só que para o Cervantes, e no Engenhoso Hidalgo isso fica muito claro, há uma teatralidade através da criação de imagens, da exposição dos pensamentos dos personagens, esse trabalho do indivíduo. Nós acabamos conhecendo, além do indivíduo espanhol, a Espanha enquanto região, enquanto espaço físico, geográfico mesmo, além da máquina literária em si. Poderíamos dizer que a metaficção, a metalinguagem do Quixote é ainda mais intensa, muito mais do que no Hamlet ou qualquer outra obra do Shakespeare, para o Cervantes sambar na cara do seu falsificador, mas especialmente para nós nos sentirmos dentro da obra e ao mesmo tempo sentirmos que o Don Quixote é real como nós. Completa que o seu nome intitula uma técnica barroca. Você quer saber quem é o livro? Você quer saber qual é o livro que nós leremos juntos no mês de maio? Celina Maria está o quê? Está namorando à distância. Com seu lindo gato ruivo. E aí eu te pergunto, sabendo disso, de muito mais sobre esses dois autores, que geralmente se fala muito do clássico, diz que são clássicos, diz que você precisa ler, mas no final das contas, quais obras deles você realmente leu? E eu vou tentar, então, traçar um paralelismo, caso você tenha lido um e gostou, encontrar um equivalente ou algo semelhante, outro que você provavelmente gostará. A mais conhecida de todas as obras do Shakespeare, provavelmente, pelo menos de nome, às vezes nem tanto sobre o conteúdo realmente, é Romeu e Julieta. A mais conhecida história de amor, que na verdade é uma tragédia do mundo ocidental, e no caso do Cervantes, ele apresenta o contrário. Ele tem uma tragédia que termina como uma história de amor, de redenção, que se encontra nas novelas exemplares que nós já tratamos aqui, que é a novela específica La Fuerza de la Sangre, e ela tem um final feliz porque, afinal de contas, ela foi escrita mesmo, começando com uma tragédia, pelo pai do Quixote, então ele é romântico, ou pelo menos é raptado pelos românticos posteriormente. Falando de amor e tragédia ainda, tanto o inglês quanto o espanhol possuem uma obra em que encontramos um homem desconfiado, ciumento, que coloca a sua companheira, a sua esposa, em suspensão. De Shakespeare nós temos o Otelo, que inspirou inclusive outros clássicos da literatura, outros clássicos teatrais, como é o caso do nosso Dom Casmurro, aqui do Machado de Assis. E também dentro das novelas exemplares, o Cervantes também apresentará esse caso de desconfiança de um marido, que é El Celoso Extremeño. Ele chega a prender a sua esposa por desconfiar dela e não considerá-la fiel.
ainda nas histórias de amor, se é que o caso anterior pode ser considerado amor de verdade, que tal um bom e velho triângulo amoroso? Se dentro das novelas exemplares você gostou de La Ilustre Fregona, uma das melhores que temos naquele livro, fala a história, né, do fiéis pícaro do Diego e do Tomás, que acabam ambos se apaixonando, disputando ali o amor da Constança. A primeira peça do Shakespeare, onde nós encontramos uma mulher travestida de homem, e também a menor das suas peças em Os Dois Cavaleiros de Verona, Shakespeare então formará o triângulo entre Valentino, Proteu e Silvia. Em ambas as obras você terá risadas garantidas. Agora, se a sua praia é mais humanismo, o Renascimento não é tanto barroco assim, por também estarem inseridos em parte do período de transição, esses autores também têm boas obras não barrocas. A maior comédia de Shakespeare, né, Sonho de uma Noite de Verão, vai narrar os encontros e desencontros ali amorosos de alguns deuses com alguns mortais no meio dos lindos cenários bucólicos gregos, cenário esse onde poderia também muito bem, sem a parte mitológica, outro triângulo amoroso do Cervantes, que é muitas vezes repetido no Don Quixote, que é La Galatea, pastora inteligente, racional, honesta, como a maioria das mulheres cervantinas, que acaba se tornando a paixão de outros dois pastores, o Elício e o Erasto. Por fim, as obras mais célebres, digamos assim, a obra-prima de cada um desses autores, e que elas poderiam ter um vídeo somente para elas. Eu poderia só falar aqui o nome, você acabaria esse vídeo, ok, é preciso ler, mas eu gostaria de comentar alguns detalhes, algumas coisas que possuem, que elas têm, que possa fazer com que você considere realmente começar a lê-las, procurar uma boa versão para ler. O Hamlet do Shakespeare e o Don Quixote do Cervantes, ambos são heróis modernos, por serem constituídos como mitos do individualismo moderno, essa versão de indivíduo que não era vista até esse início, até 1600. Isso não necessariamente é uma consequência, mas acaba sim tendo relação. Ambos são protagonistas melancolíssimos, e aí, se você é como eu que ama personagens melancólicos, são obras essenciais. Ambos são tidos pelos outros personagens das suas obras como loucos, sendo que eles não são. Tem os monólogos mais sensíveis e belos das suas respectivas literaturas, né, da literatura britânica e da literatura espanhola. Sim, o monólogo do Segismundo é incrível, no Caldeirão da Barca mas eu considero monólogos, ou os diálogos monólogos do Quixote com o Sancho, ainda maior. Ao mesmo tempo que eles têm um altíssimo nível de universalidade, eles apresentam um instinto de nacionalidade, uma representação nacional muito forte. E ambos são, ao longo do tempo, encarados quase como um símbolo pátrio e como a simbiose entre esse protagonista e o seu autor. Shakespeare é Hamlet, Hamlet é Shakespeare, Cervantes é Don Quixote, Don Quixote é Cervantes. Eu poderia traçar muitos mais critérios aqui, alguns até muito teóricos, outros mais populares, mas como diz um professor meu, isso daqui que eu já apresentei pra vocês já dá pra fazer um bom estrago. Então, nesta semana do Dia Mundial do Livro, celebrada, escolhida essa data por se encaixar nas mortes coincidentes desses dois grandes autores, que você celebre então essa data com prazer, com o desfrute verdadeiro de um bom livro com sabor, não simplesmente para ler ou pagar tabela. Eu te desejo uma boa leitura. Nos vemos segunda-feira para começar a nossa nova jornada de leitura conjunta. Se você quer receber ainda um spoiler, alguma dica a mais do que você recebeu nesse vídeo, não deixe de nos seguir no @garota quixotesca no Instagram. Possamos sair da biblioteca e ver muito além dos Manhãs de Vento. Valeu!